Oi, vocês! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e logo no começo do vídeo eu peço para vocês deixarem um like, deixarem um comentário, pois isso ajuda bastante no engajamento. Eu conto e preciso da ajuda de vocês. Verifiquem também se vocês têm o sininho de notificação, porque isso é um indicativo que vocês gostam do canal. A plataforma considera isso importante, começa a entregar para outras pessoas também. E dito tudo isso, bora lá pro caso de hoje. O caso de hoje é um daqueles casos misteriosos e eu vou querer saber a opinião de vocês no final. Mas hoje eu vou falar então da Anna Bolsen, que nasceu em 7 de setembro de 1975, na Suécia, onde ela cresceu ali com a sua família. Ela tinha ali 3 irmãos, então era uma família relativamente grande. Ela teve uma boa infância, ela teve acesso a uma boa educação. Ela falava várias línguas, ela falava espanhol, ela falava francês, ela falava húngaro. Isso porque o pai dela era da Hungria, então ela teve acesso ali a vários meios, né, culturas diferentes, e ela era uma pessoa muito animada. Ela adorava música, ela tocava e cantava em uma banda. Ela chegou a fazer parte dessa banda e tocar em vários locais na Europa, então ela viajou bastante. Em 2003, ela estava ali com quase 30 anos e ela e uma amiga de infância foram viajar para a Escócia. Ela gostou muito da Escócia, ela pensou que era um local onde ela gostaria de viver, de se instalar ali. Ela pensou em se mudar para esse local, procurar um emprego, e seria ótimo também para que ela pudesse treinar o seu inglês. Anne era uma pessoa bastante extrovertida e em 2005 ela conseguiu se mudar então para a Escócia, como eu disse para vocês. Ela continuou trabalhando ali com a música, tocando baixo e cantando. Ela até conseguiu um patrocínio, isso acabou ajudando a se manter na Escócia. Ela foi morar em um apartamento na Lincoln Court, que era um bairro tranquilo. Ela não foi morar sozinha, era como se fosse uma república. Ela dividiu o apartamento com outras pessoas, mas ela tinha o quarto dela ali, que era individual. Ela estava vivendo uma vida aparentemente boa. Os seus amigos contavam que ela estava se sentindo realizada nessa época, porque ela estava conseguindo viver com a música, que era algo que ela gostava. Mas esse patrocínio da música para trabalhar tocando e cantando acabou terminando em agosto de 2005 e ela começou a procurar então alguns empregos. E ela realmente conseguiu um na área de turismo, seria ótimo para ela. Ela já estava treinando ali a questão do inglês, ela já estava muito boa, ela realmente tinha ali um dom para aprender novas línguas, mas infelizmente nem tudo são flores. Ela teve alguma dificuldade financeira, ela acabou perdendo esse emprego. Ela conseguiu ainda se viver ali com alguma coisa, com o seguro-desemprego. A família estava um pouco preocupada com ela, mas ela disse que ela resolveria todas as coisas. Ela chegou em um tempo para a Suécia ficar um pouco com os pais, mas em novembro de 2005 ela retornou para a Escócia porque ela tinha a intenção, a pretensão de continuar morando na Escócia, que era um local no qual ela havia gostado muito e ela não pensava em voltar de vez para a Suécia. E Maria, que era uma amiga sueca da Anne, que sempre conversava com ela e que sabia sobre a vida dela, contou que a Anne era uma pessoa muito radiante, extrovertida, ela tinha muita facilidade em fazer amizade com as pessoas, era meio que um dom também que ela tinha. Mas a Anne também era uma pessoa bastante sozinha. Ela costumava sair para festa sozinha. Ela era bastante independente nesse sentido. As colegas de casa com quem ela vivia ali na Escócia também falavam sobre isso, o quanto ela era independente. E apesar dela ser toda extrovertida, parecia que ela sempre tinha alguma coisa por detrás dos panos. Ela era uma pessoa, elas dizem que como muito misteriosa. Entretanto, a mãe de Anne disse que ela ficava um pouco calada com relação a determinadas coisas da vida, porque às vezes ela não confiava muito nas pessoas, mas ela sempre falava para a mãe todas as coisas que acontecia. Então a mãe, de certa forma, sabia tudo que estava envolvido na vida da filha. Elas se falavam todos os dias e elas eram bastante íntimas. A mãe conta que a Anne tinha um diário, era como se fosse um planner, onde ela anotava todas as coisas que ela fazia durante o dia, com quem ela falava. Era um planner, mas também ao mesmo tempo era uma espécie de diário. Ela gostava de anotar também nesse caderninho algumas frases engraçadas que as pessoas falavam em inglês.
Ela falava que isso ajudava ela a sintonizar com a língua local ali. Então ela sempre estava com esse diário, era algo que ela não deixava nunca, onde quer que ela ia, ela sempre estava com esse caderninho. Uma outra coisa interessante em relação a esse fato é que a Maria, melhor amiga de Anne, conta que no início de novembro de 2005, a Anne contou a ela um episódio que foi bastante sinistro. A Anne contou que foi uma festa, ela estava nessa festa, ela estava se divertindo, e um rapaz se aproximou dela, era um rapaz bonito, muito elegante. Ele se apresentou e ele disse que o nome dele era Martin Leslie. Ela ficou um pouco cismada com aquilo, porque ela sabia quem era Martin Leslie, que era um cara que jogava, era um jogador profissional de rugby, ele jogou pela Escócia em 2003. A Anne gostava muito de rugby, então ela acompanhava esse esporte, esse cara parecia ser famoso ali, então ela pensou, nossa, é você? E ele disse, sim, sou eu. E esse cara começou a falar com ela, os dois começaram a conversar, ele até falou do irmão dele que estava doente, que estava tendo alguns problemas. A Anne, de certa forma, acreditou em tudo isso, porque ela meio que acompanhou a vida desse cara pela TV, e ela pensou, nossa, realmente é ele. Ela ficou um pouco entusiasmada, esse cara pagou uma bebida para ela, que ela aceitou. Só que ele quis pagar uma segunda bebida e a Anne contou a Maria que recusou, pois essa segunda bebida ela não viu sendo servida e ela tinha muita cisma com isso. Se ela não visse a bebida dela sendo servida, ela nunca tomava, porque ela dizia que era muito perigoso. Ela havia trabalhado na noite, ela sabia como as coisas funcionavam, então ela queria se sentir segura de alguma forma e ela não aceitou essa bebida. A Anne contou ainda para Maria, que era sua melhor amiga, que em um determinado tempo, durante aquela conversa, ela se lembra desse Martin, ele ser um pouco incisivo com ela em relação a alguma coisa a mais, então ela pensou que ele poderia ser um predador íntimo, ela achou que ela deveria se desvencilhar dele e ir embora, e ela realmente fez isso. Só que, pasmem, no dia 30 de novembro, alguns dias depois que ela havia conhecido esse tal de Martin na balada, esse cara apareceu em um centro de natação que a Anne sempre frequentava. E ele esteve ali no mesma hora, no mesmo local que ela fazia ali o treino dela. Ela achou aquilo muito estranho, porque ela não se lembrava de, durante a conversa, ela falar para ele que ela gostava de natação, muito menos de falar o local onde ela frequentava, onde ela treinava. Ela comentou isso com a Maria porque ela achou aquilo muito sinistro e ela resolveu também dar uma checada e aquele cara, na verdade, não era o Martin Leslie, que era o jogador famoso. Não sabemos quem é esse cara, não sabemos até hoje, mas isso é um pouco sinistro porque a Maria conta que a Anne ela ficou um pouco preocupada com essa situação. Eu imagino sim que a Anne pode ter ficado um pouco com medo desse cara, porque ele não era a pessoa que ele estava dizendo que era, ele apareceu no local onde ela nadava. Será que ele estava seguindo? E era também estranho que ele chegou abordando, se passando por um jogador famoso de rugby. Ela gostava muito de rugby, mas como que ele sabia disso? Ou será que ele simplesmente jogou uma carta e deu certo? Ele apostou que falando isso ele conseguiria conquistar uma garota na noite, enfim. Não sabemos. Chegamos então em dezembro de 2005, logo no primeiro dia de dezembro, a Anne ela pagou todo o mês de dezembro e também pagou o mês de janeiro de aluguel ali adiantado, ou seja, ela tinha a intenção de continuar morando onde ela morava ali com as suas companheiras. Além disso, ela comprou o mês inteiro de entrada naquele clube onde ela fazia natação, porque o que ela fazia era pagar toda vez que ela ia, então ela pagava por hora, mas ela receberia um desconto maior se ela pagasse o mês todo, então ela achou que compensava e ela realmente fez isso. E no dia 2 de dezembro, a Anne estava em casa quando ela recebeu a visita da sua amiga Cat, que também estava morando ali na Escócia. A Cat conta que enquanto ela estava com a Anne recebeu uma ligação da mãe, no qual ela atendeu e ela se lembra da Anne conversando com a mãe naquele telefonema. E esse telefonema foi muito estranho para a mãe da Anne, porque a mãe dela conta que a Anne parecia um pouco estranha, ela parecia meio que tentando desviar a conversa, alguma coisa do tipo. Eu fiquei pensando se não era porque a amiga dela estava ali na casa dela, mas não, a mãe conta que tinha algo sinistro naquela ligação. E a Kate conta também que logo depois que a Anne terminou aquela ligação com a mãe, ela ficou muito estranha, ela pareceu
meio que nervosa, ansiosa, meio que preocupada com alguma coisa, mas ela esteve presente ali, né, enquanto a Anne estava falando no telefone. Ela não notou nada demais naquela ligação, algo que pudesse parecer muito estranho. Mas a mãe da Anne disse que teve uma fala da filha que ela achou muito suspeita, porque ela perguntou para a Anne algumas coisas pessoais, se estava tudo bem. A Anne meio que desconversou, dizendo que sim, que ela não poderia falar muita coisa porque eles estavam ouvindo. E nesse dia também a Cat contou que logo ela foi embora porque a Anne disse que ia em uma festa, mas ninguém sabe nada sobre essa festa, onde era essa festa, até porque a Anne não falou para a Cat também não entrou em muitos detalhes, então não se tem muitas informações se essa festa realmente aconteceu. E então chegamos no dia 3 de dezembro, onde as coisas iriam se desenrolar de uma forma muito suspeita. No dia 3 de dezembro, às 13h15, uma moça chamada Jenny, na verdade ela era uma diarista que trabalhava ali no prédio onde a Anne morava, ela conta que ouviu a Anne conversando com uma pessoa e ela dizia que ela estava um pouco com medo e assustada com relação a algo que essa Jenny não soube dizer ao certo. O fato é que às 14h15 a Anne foi vista por uma câmera de um banco na estação central de Grayskull, onde ela estava tentando sacar ali uma determinada quantia em dinheiro. O que se sabe é que, na verdade, ela tentou sacar 100 libras, mas ela não conseguiu. Depois ela tentou sacar 50, mas ela também não conseguiu sacar essa quantia. E o que soou mais estranho é ter uma testemunha que disse que com certeza viu a Anne às 13h15 e às 14h15 ela já está em outro local onde ela demoraria muito para chegar. Ela não tinha bike, ela não tinha carro, nem moto. Como ela havia chegado tão rápido nesse outro local, que era bem longe, algumas pessoas supõem que ela deve ter pego ali alguma carona, algo do tipo, até porque era 3 semanas antes do Natal. Essa é uma região que fica muito lotada, o trânsito é realmente insano, então é uma coisa que as pessoas ficaram pensando como ela se locomoveu. Só que por outras câmeras de segurança, sabe-se, presume-se que ela pegou um trem até Perwinski, que é uma cidade bem próxima, que tem ali um aeroporto. Ela sempre ia nesse aeroporto toda vez que ela ia para casa, ela sempre pegava um voo nesse local. Pelas câmeras ali de segurança do aeroporto, dá para ver quando ela desce do metrô. Nesse momento, ela parece estar aparentemente tranquila. O engraçado é que ela não entra no aeroporto em si. Ela faz meio que um caminho e parece ir até o estacionamento, um local onde não tem câmeras de segurança. Ela fica nesse estacionamento por cerca de 3 minutos e depois ela retorna. E pelas câmeras de segurança dá para ver que ela está com uma feição muito estranha. Parecia que ela estava preocupada e realmente os seus familiares e amigos dizem que pela aquela cara que ela estava fazendo, parecia que algo a havia incomodado. Mas o que e quem a havia incomodado não dá para saber, porque, como eu disse, no estacionamento não tinha câmeras de segurança. Teve ali alguma tentativa de pegar outras imagens do local onde ela poderia ter caminhado até chegar em Perwinski, porque ela realmente chegou nessa cidade. Os que os policiais conseguiram foi uma imagem de câmera bastante rebuscada ali. Dá para ver uma pessoa que parece ali, tem uma certa semelhança com a Anne, principalmente por causa da mochila, mas não dá para dizer com certeza que era ela. Chegamos então na manhã do dia 4 de dezembro, quando uma pessoa estava caminhando ali na praia de Perwinski. Ela viu que parecia ser uma pessoa e essa pessoa não parecia estar com vida. Imediatamente ela chamou a polícia, que chegou no local e isolou toda a cena. Enquanto eles estavam avaliando tudo, um homem se aproximou e disse que na noite anterior ele e um amigo estavam passando pelo local quando ele viu uma moça que parecia estar bem ali na beira do mar, e o amigo dele até falou assim: será que ela está tentando fazer alguma coisa contra a própria vida? Mas eles não deram muita importância naquele momento, eles foram embora. E esse cara estava dizendo então que aquela pessoa poderia ter tirado ali a sua própria vida. Os policiais identificaram sim a mulher como Anne Boleyn, porque tinha uma mochila ali do lado do corpo, essa mochila estava fechada.
Então, quando eles abriram, eles encontraram o passaporte dela, além de encontrar algumas coisas pessoais. Uma coisa super interessante sobre esse caso é que jornalistas foram para aquele local, eles queriam saber o que estava acontecendo, e antes mesmo de uma autópsia acontecer no corpo de Anne, os policiais disseram que aquilo não era nada demais e que provavelmente aquilo não se tratava de um crime, e sim de uma pessoa que havia tirado a própria vida. É estranho os policiais falarem algo desse tipo, principalmente porque o médico legista estava ali recolhendo o corpo ainda, e eles já haviam chegado ali a quase que uma certeza total de que aquilo não se tratava de um crime. Então, eles estavam dizendo que ela havia se afogado, mas que ela havia se afogado de forma intencional. Isso, desde o primeiro momento, não fez nenhum sentido nem para a família, nem para os amigos, porque a Anne, ela era uma nadadora nata e eles também não acreditavam que ela pudesse querer tirar a própria vida, uma vez que ela tinha muitos planos. Muitas coisas sinistras aconteceram nesse caso, e uma delas foi o fato daquele caderninho que ela sempre carregava não estar ali perto do corpo ou dentro da mochila. Como ela sempre carregava, a mãe esperava que ela pudesse ter esse caderninho de volta. Enfim, era uma lembrança da filha, ela sabia que a filha anotava tudo ali, mas esse caderno nunca foi encontrado. Algumas pessoas dizem que de repente, no momento em que ela entrou no mar, ela pode ter deixado esse caderninho cair, mas isso não faz muito sentido porque a mochila dela foi encontrada fechada, então não teria como esse caderno cair no mar. Além disso, nas câmeras de segurança do aeroporto dá para ver que ela estava trajando uma blusa vermelha por baixo do casaco, e essa blusa também não foi encontrada no dia em que o corpo dela foi visto ali na praia, muito menos depois. Tinha ali alguns objetos pessoais que não estavam junto dela, então a família achou isso muito suspeito. Os legistas na Escócia que fizeram análise do corpo da Anne disseram que ela tinha ali algumas escoriações, mas isso poderia ser do fato de ter tido ali um contato com a areia, com a água do mar. Isso também não fazia muito sentido para a família, e a causa da perda de vida foi dada como pelo fato dela ter sofrido um afogamento. Eu nem preciso dizer que a família de Anne ficou pressionando a polícia para que investigasse aquilo. Eles não acreditavam que ela poderia ter tirado a própria vida, mas os policiais diziam que eles não poderiam fazer nada, pois era certo que sim, ela tinha feito isso. E a família então recebeu o corpo de Anne no dia 15 de dezembro. E uma outra coisa assustou a mãe dela. A mãe de Anne conta que ela era muito vaidosa e ela gostava das longas madeixas loiras e que ela nunca cortava aquele cabelo em qualquer cabeleireiro que fosse. Ela tinha um cabeleireiro na Suécia, que era o local onde ela sempre cortava o cabelo. E o engraçado é que quando ela recebeu o corpo da filha, o cabelo dela parecia estar faltando um pedaço. Ela conta que faltava com certeza 15 centímetros do cabelo de Anne e não fazia sentido aquilo. Ela queria saber aonde estava o cabelo da filha dela. E ninguém sabe porque se cortou aquele cabelo. Os legistas disseram que não fizeram isso. Então, o que será que ela fez ali na tarde em que ela foi vista saindo ali do aeroporto de Przewinski? Será que ela cortou o cabelo em algum local? Isso não fazia sentido para a família, porque ela nunca cortava o cabelo. A família de Anne a levou para a Suécia e lá eles fizeram uma nova autópsia no corpo. Eles queriam ter mais informações. Eles não estavam confiando no trabalho que a polícia escocesa havia feito. E eles ficaram surpresos quando o laudo chegou. O laudo do legista na Suécia indicou que a Anne tinha sofrido sim um afogamento, mas não tinha como ser da água do mar, porque o que foi encontrado no corpo dela era ali a água referente à água doce, não água salgada. Além disso, havia algumas escoriações que os outros legistas lá da Escócia haviam dito que poderia ter sido referente a ela ter ali estar na praia, enfim, o choque ali da água com o corpo. E o legista disse que isso não fazia o menor sentido e que aquelas escoriações não poderia ser decorrente do fato de um afogamento na praia. Além disso, a mãe conta que a Anne tinha na mochila 2 livros que foram encontrados dentro da mochila. Esses livros a Anne havia pegado em uma biblioteca na Suécia quando ela foi ver a família.
Então, provavelmente, vai que ela havia colocado aqueles livros dentro da mochila justamente porque ela foi até o aeroporto de Perwinsk, pensava em pegar um voo para a Suécia para ver os familiares, mas ela acha engraçado que isso poderia ser uma possibilidade porque a Anne não falou nada sobre isso. É claro, a Anne poderia ter pensado em fazer uma surpresa, mas a mãe não acreditava nessa possibilidade e ela ficou pensando o que a filha havia feito ali no aeroporto, naquele estacionamento do aeroporto. Não havia nenhum motivo para ela ir até um estacionamento, a não ser que ela tivesse marcado o encontro com alguém. Só que ela acredita que se houve um encontro com alguém ali, esse encontro não foi nada agradável. Tanto é que as câmeras de segurança mostravam ela com uma feição muito estranha, uma feição de uma pessoa que estava muito assustada. A mãe e a melhor amiga de Anne, que era a Maria, resolveram começar uma investigação. A mãe da Anne pensou em de repente entrar no e-mail da filha. Ela tinha a senha, então ela pensou: bom, é por uma boa causa, vou entrar aqui no e-mail dela para ver se eu encontro alguma coisa suspeita. Mas pasmem, quando a mãe dela entrou ali na caixa de e-mail dela, não tinha nada. Não tinha nenhuma mensagem enviada, recebida, tudo tinha sido apagado. Uma outra coisa muito estranha é que a mãe entrou em contato com a companhia telefônica que cuidava ali do telefone, né, onde a Anne morava, e o que ela descobriu é que todos os registros telefônicos foram apagados. Todos os registros que aconteceram desde o dia 1º até o dia 3 foram apagados. Então, ela não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Ela questionou essa companhia telefônica e a companhia telefônica meio que desconversou e disse que não sabia por que aquilo havia ocorrido. O fato é que eles não tinham como dar os registros telefônicos porque não havia nada. A polícia da Escócia realmente não fez nada nesse sentido porque eles disseram para a família que aquilo era um caso encerrado. Eles não iriam investigar nada porque eles acreditavam que a Anne realmente havia tirado a própria vida. Mas em 2007 a família descobriu que havia sim coisas estranhas porque o legista havia descoberto sim que havia um DNA estranho na mão de Anne. Quando a família foi até a polícia e pedir que mais exames fossem feitos, novamente a polícia disse que aquele caso era encerrado e que tudo que havia ali naquele caso era sigiloso e que eles não podiam dizer nenhuma informação, nem sequer para os familiares. Isso revoltou muito a família de Anne, eles queriam justiça, eles tinham certeza que alguma coisa sinistra havia acontecido com ela e eles estavam ali de mãos atadas porque ninguém parecia querer ajudá-los de alguma forma. A Maria também estava ali investigando alguma coisa, ela começou a falar com muitas pessoas, perguntar o que havia acontecido naquele dia, só que ela começou também ao mesmo tempo a receber ligações muito estranhas. Eram ligações que, quando ela atendia, ficava mudo do outro lado. Ela começou a ficar com muito medo disso e ela pensou que o que havia acontecido com a amiga era algo muito grande, muito estranho e que alguém não queria que os familiares e os amigos soubessem a verdade. Existem muitas teorias sobre o caso. A primeira teoria é em relação ao fato delas ter tirado ali a própria vida. Colegas de apartamento disseram que ela era sempre alegre e extrovertida, mas ali nos primeiros dias de dezembro ela parecia um pouco mais introspectiva, mas apesar disso eles não acreditavam que ela poderia ter tirado a vida, mas seria uma possibilidade. Com relação à questão do dinheiro, ao fato dela não estar tendo dinheiro, pois ela tentou sacar ali uma determinada quantia no banco e ela não conseguiu. Isso é muito estranho também, porque na mochila dela havia um cheque de 300 libras. É estranho porque ela tentou sacar aquele dinheiro e como assim? Ela tinha 300 libras em cheque dentro da mochila. É muito estranho essa situação, mas quer dizer que, por exemplo, ela não estava tão sem dinheiro assim, uma coisa que fosse para ela se preocupar tanto. Uma segunda teoria está relacionada ao fato de algumas pessoas dizerem que ela poderia estar envolvida ali com levar e trazer coisas ilícitas. Provavelmente ela foi até o aeroporto porque ela pretendia ir sim para a Suécia para ver os familiares, de repente entregar aqueles livros que ela havia pego na biblioteca, mas não só isso, levar alguma encomenda não legal para o outro país. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas falam que vira e mexe as pessoas são procuradas para fazer esse tipo de coisa
e quem procura as pessoas para fazer isso paga muito bem. De repente, foi por isso que ela foi até aquele estacionamento, mas algo não deu muito certo, por isso que ela voltou com aquela cara estranha e depois saiu do aeroporto e foi então em direção à cidade de Providence, que ali é o centro, e depois, né, foi encontrada naquela situação. Não dá para saber o certo, é uma das teorias. Os familiares não acreditam nessa possibilidade, porque a mãe disse que ela educou muito bem a filha, que a filha jamais faria esse tipo de coisa. Existe uma terceira teoria em que provavelmente a Anne Bolsen ela foi confundida com uma jornalista que tinha um nome muito parecido com o dela, que era uma jornalista que se chamava, ela ainda se chama assim, ela está viva, que chama Anne Christine Bolsen. Essa jornalista, ela fazia alguns trabalhos investigativos, ela cutucava muita gente perigosa, muita gente ali com poder, que não gostava que as suas informações fossem vazadas, talvez ela estivesse sendo perseguida por alguém. As pessoas ali deveriam ter confundido com a Anne Bolsen, que é a cantora, né? E aí o que aconteceu? Essas pessoas tiraram a vida da Anne pensando que a Anne era a Anne Christine Bolsen, que era jornalista. E não só isso, essa jornalista ela era loira também, ela tinha um cabelo comprido, mas não era tão comprido quanto o da Anne. E essa jornalista estava fazendo um trabalho que era de investigar um programa da CIA que estava relacionado a pegar algumas pessoas e tratá-las de forma incisiva para pegar algumas informações ou para tratá-las de forma incisiva porque elas fizeram alguma coisa que não deveria. Era algo bem estranho ali dentro da CIA. Essa jornalista estava investigando isso, ou seja, ela cutucou gente muito poderosa e de repente foi a CIA que pediu para que ela fosse eliminada. Só que o tiro saiu pela culatra e as pessoas acabaram eliminando a Anne Bolsen, que não tinha nada a ver com a situação. Olhando para a Anne Bolsen, para a Anne Christine Bolsen, que é a jornalista, eu não acho as duas parecidas, mas pode ser, né, que os agentes ali, né, colocados, né, para fazer esse trabalho possam ter confundido. Vocês podem dizer assim, ah, a CIA nunca erra. Ah, erra sim, já tem casos aí que eles já cometeram coisas estranhas, né, enfim, coisas sinistras. Pode ter sido o caso, mas também pode não ter sido o caso. Muitas teorias surgiram com relação ao caso da Anne Bolsen, mas é uma das teorias que circulam muito na internet e é uma das teorias mais fortes e é uma das teorias que a família acredita. Inclusive, a família acredita que aquela testemunha na manhã do dia 4 que chegou para os policiais e disse que provavelmente aquilo tinha sido um atentado contra a própria vida, pode ter sido uma testemunha plantada pela CIA para dizer aquilo, e isso acabou dando força para os policiais fecharem logo o caso e, né, dizendo que não precisavam investigar mais nada. Esse caso também quase deu um problema ali com a Suécia e com a Escócia, porque a família ficou pressionando, né, o governo sueco para que resolvesse a situação, mas os próprios diplomatas ali da Suécia disseram para a família que aquele caso realmente havia sido encerrado na Escócia, que eles não poderiam fazer muita coisa, até porque eles não queriam prejudicar os laços, né, os bons laços que eles tinham com a Escócia e que as coisas ficariam dessa forma. É claro que isso revoltou muito a mãe, os familiares e amigos de Anne, mas estamos falando, né, de sistemas, de estados, de pessoas que têm o poder na mão. Se eles não querem fazer nada, com certeza eles não vão ficar movimentando esse caso, causando intriga. O que se sabe hoje é que esse caso ele é dado como encerrado, não tem nada relacionado a esse caso sendo investigado, o que intriga ainda mais os familiares que ainda hoje eles buscam por justiça. Eu achei esse caso muito maluco, eu estava pesquisando alguns casos para trazer de Natal, aconteceu que eu vi esse caso e eu falei, não posso deixar de falar desse caso, porque existem teorias, são bem malucas, ninguém sabe o que realmente aconteceu com a Anne. Enfim, não sei o que vocês acham sobre isso, esse caso tá na minha cabeça, porque quando eu vejo as teorias, muita coisa poderia ter acontecido com essa moça. Uma coisa que talvez eu não tenha mencionado para vocês é que quando eu fui procurar saber sobre a vida dela, coisas mais íntimas e tal, é difícil saber alguma coisa porque ela era próxima ali de algumas pessoas, como a Maria, a Cat, a própria mãe,
mas não se sabe muito do que ela fazia na questão do dia a dia, até porque ela tinha uma profissão que estava relacionada à noite, a cantar em algumas festas, com turismo, então ela tinha uma dinâmica que não era a mesma todos os dias, ela sempre estava em locais diferentes, trabalhando com coisas diferentes. Não dá para saber quem eram as pessoas com quem ela se relacionava, com relação ao trabalho ou coisa do tipo. Eu acho muito estranho aquele fato dela ter ido até o estacionamento do aeroporto, ter ficado ali por um tempo, ter saído. Eu acho que de repente ela pode ter sido raptada no caminho do aeroporto até ali o centro de Prince, e depois, né, alguém fez alguma coisa com ela, ter deixado na praia. Mas quem? Será que de repente foi aquele cara que estava cercando, que era o Martin Leslie, que estava se passando por esse jogador? Não se sabe. Até porque a polícia ela não meteu o dedo nessa história, eles não fizeram nada, né? Essa é a grande verdade. Desde o princípio, eles deram o caso como encerrado e disseram que era isso, ela havia tentado contra a própria vida. Mas eu tenho as minhas suspeitas, até porque, né, não tinha como ela ter se afogado com a água do mar, até porque o que foi encontrado no corpo dela era água doce. Só que na autópsia dos legistas da Escócia, eles nem fizeram questão de diferenciar se aquela água era salgada ou doce. Quem fez essa diferenciação foi os legistas na Suécia que foram contratados pela família da Anne. Ou seja, teve muitas coisas aí que não foram investigadas até hoje. Os policiais da Escócia eles se recusam a falar sobre o caso e esse caso ele é fechado, não tem como você saber muita coisa sobre ele, porque é dito como confidencial, o que eu acho muito estranho, né? Nem a família sequer pôde ter acesso ao que está ali, né, nesse caso. E acho estranho ainda porque se eles dizem que ela tirou a própria vida, não tem porquê, né? Eles não deixarem a família ter acesso a esses documentos. Mas me contem vocês o que vocês acharam dessa história. Eu fiquei muito curiosa com relação ao caso da Anne. Me contem se vocês já conheciam esse caso, se vocês têm alguma informação complementar em relação a isso, coloque aqui nos comentários. Isso ajuda bastante o vídeo, enriquece bastante. É claro, eu sempre conto com a colaboração de vocês. Gostaria de agradecer a companhia de vocês que sempre vêm aqui dar um apoio para o canal, deixar um comentário. Obrigada. Eu desejo a vocês um ótimo Natal, que vocês possam estar junto com seus familiares, amigos, as pessoas que vocês gostem, que é o mais importante. Mas se você também vai passar o Natal sozinho, não se sinta sozinho, se sinta abraçado por mim, por toda a comunidade. Bom, eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até lá!